Eu quero agradecer, primeiramente a Deus por ter nos concedido essa honra de estar falando do Evangelho. Nós estamos num momento aqui especial, momento que estaremos falando da Palavra de Deus, um momento especial aqui no programa Palavra Viva. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aí nesse programa maravilhoso, todos os que têm ouvido a mensagem da parte de Deus através desse programa, seja pela programação da rádio, do YouTube ou do WhatsApp. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sempre no seu coração e também da sua família. Santo é o nosso Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas através das nossas vidas, Onde nós podemos ver Deus operando. Nós estávamos ali evangelizando aqui na Praça da Bíblia, em Sinop, Mato Grosso, e muitas almas entregaram o seu coração ao Senhor Jesus. Nós fizemos a oração ali de entrega, muitas pessoas colocaram a sua alma diante do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que eles serão abençoados. Todas as vezes que nós todas as vezes que nós fazemos uma aliança com Deus, o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Lá em Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo que Deus espera é que o homem entregue o seu coração. Tem uma parte da Bíblia que fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Então todo aquele que chega de coração, no profundo da sua alma, a pessoa, ela se entrega, ela pede perdão pelos seus pecados, Deus, ele passa a dar uma nova vida, para esta pessoa. Como é de costume aqui no nosso programa, nós fazemos sempre a leitura bíblica. No final nós estaremos orando, pela sua vida. E nós vamos estar aqui lendo, uma parte da Bíblia. Todo programa nós lemos um capítulo da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 10 de Marcos. Então nós vamos ler a primeira parte aqui, do versículo 1 até o versículo 10, que fala sobre o divórcio. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha o costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera com ela. Então, nós vamos fazer um pequeno comentário aqui a respeito desse assunto, porque o divórcio, antigamente, aliás, no Velho Testamento, ali Moisés deixou escrito, para o povo judeu, a lei ali, o mandamento, que quem fosse separar da mulher era para dar a carta de divórcio, Mas Moisés falou isso porque o povo do Velho Testamento não era um povo que estava
como povo do Novo Testamento, da Nova Aliança, aonde Deus ele envia o seu Espírito, né, sobre toda a carne, e a pessoa fica com o coração iluminado por Deus, né? Era um povo ali ignorante, né? E eles não iam entender essa palavra, mas agora chegou o novo mandamento de Deus, né? E desde o princípio a intenção de Deus é que o homem tivesse uma só mulher e a mulher tivesse um só homem. Então, todo tipo de divórcio, né? O divórcio, a separação, ela desagrada a Deus. Hoje é difícil você encontrar um casal que viveram toda a vida, né? E nunca se separaram, porque o coração do povo parece que está endurecido de novo, né? O divórcio, ele não agrada o coração de Deus. Foi o único caso que Jesus disse, né, que era permitido o divórcio, que era o caso da prostituição, né? Fora isso, não era permitido o divórcio, né? Então, o projeto de Deus é que o homem, olha o que Deus diz: deixará o homem a casa deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, né? Então o homem tem que deixar a casa do pai e a mãe e unir a sua mulher, né? E eles serão uma só carne, né? Já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então, não agrada a Deus a separação. Eu estou falando que está escrito na Bíblia. Agora nós vamos estar vendo aqui o versículo do 13 até o 16, quando fala que Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos. Deixar vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tornando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, o abençoou. Então, o que acontece? O reino de Deus pertence às criancinhas. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus estava dizendo que das crianças era o reino de Deus. Ele disse: qualquer pessoa que não recebeu o reino de Deus como uma criança, né, de maneira nenhuma entrará nele. Porque o reino de Deus, ele é algo que nós devemos nos entregar de corpo e alma, sem duvidar, sem criar rodeios, sem criar subterfúgios. Mas quando nos é apresentado o reino de Deus, nós devemos fazer como uma criança, crer totalmente nesse reino, crer totalmente nessa palavra e nos entregarmos por completo a essa palavra de salvação, a esse Deus maravilhoso. E uma criança, quando ela entrega o coração, ela não tem resistências. Uma criança não é que nem uma criança, claro, dentro dos padrões normais, né? Porque hoje nós estamos num mundo também que até muitas crianças estão com o coração endurecido. Mas as crianças, dentro da normalidade, ela é uma criança que crê, que acredita nas palavras, né? E ela não tem resistência para se entregar a Deus e o seu reino. Vamos ver outro subtítulo aqui: o jovem rico, do 17, do versículo 17 de Marcos 10 até o 31. Eu quero aproveitar aqui e dizer para vocês que estão nos ouvindo aí através do sistema do WhatsApp, nós estaremos enviando para vocês, né, esse capítulo aqui 10 de Marcos, e você pode acompanhar aí no seu WhatsApp, fazer a releitura. Tem aí um lugar que você clica que dá para você ouvir, né, do seu celular. Você pode ouvir aí o áudio, né, desse capítulo da Bíblia. E se você quiser também baixar esse aplicativo, tem um link aí que você vai poder baixar no seu próprio celular o aplicativo. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos da parte de Deus, né, isso vai nos tornar, vai nos edificar mais, né, e vai estar atraindo a presença de Deus. Então, nós estaremos enviando. Se você deseja que nós enviemos para você no seu WhatsApp, né, esse versículo da Bíblia, né,
das mensagens que nós estamos mandando, você pode entrar em contato conosco pelo DDD 829-8122-1433. Se você estiver ouvindo também de um grupo do WhatsApp, né, nós poderemos enviar no privado de vocês pelo DDD 829-8122-1433. E pondo-se a caminho, né, o versículo 17, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiraram-se ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros são derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então, nós acabamos de ouvir, né, e de ler aqui a passagem que Jesus, a narração da passagem que Jesus teve um contato com o jovem rico, e esse jovem rico perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo, e Jesus disse para ele que deveria se cumprir os mandamentos, aqueles 10 mandamentos de Moisés, né? Jesus disse o primeiro: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele fez ali um resumo, né, dos mandamentos. E o rapaz disse assim: olha, mestre, tudo isso eu guardei desde a mocidade. Aquele jovem estava querendo, talvez, assim, impressionar Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim, Jesus amou ele, né? Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue. Jesus falou para aquele jovem que ainda lhe faltava uma coisa: ele vender tudo o que ele tinha, né? E ele era riquíssimo, era muito rico. Aí terás um tesouro no céu, vem e me segue. Aquele jovem saiu entristecido, retirou entristecido. E Jesus falou assim: olha, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino dos céus, né? Aqueles que confiam nas riquezas, nas coisas materiais, quão difícil é entrar no reino dos céus. Aí ele diz que é mais difícil um rico, um camelo, é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Tem algumas explicações a respeito dessa agulha, que era tipo uma fenda no muro lá de Israel, né? Porque existia um muro grande e eles não abriam os portões por qualquer motivo, né? E às vezes os comerciantes, eles passavam o camelo ali, tinha um lugar que não era apropriado para camelo, né? Que era para pessoas passarem, né? Pequenas pessoas,
pequena quantidade de pessoas, tipo de uma em uma, né? Eles não abriam a qualquer instante aqueles portões grandes, porque era perigo de... Aquele tempo tinha muita guerra, né? Então, Jesus disse que era mais difícil. Há um entendimento de alguns que a agulha se refere a esse buraco, né? Essa fenda no muro, que era para passar pessoas, e às vezes eles passavam um camelo, e era muito difícil. Aí os homens ali se admiravam, né? E eles se admiravam mais ainda, dizendo entre si, quem poderá salvar? Aí eles falavam, nossa, quem poderá salvar? E aí Jesus veio e disse, para os homens é impossível, mas para Deus, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Olha que palavra tremenda, né? Para Deus todas as coisas são possíveis. Você que está enfrentando, que está ouvindo essa mensagem, que está enfrentando algum tipo de problema. Esse problema para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E se nós, mesmo com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, mesmo com a nossa imperfeição, se nós se aproximarmos desse Deus, se nós nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? Nós experimentaremos sinais, prodígios e maravilhas. Se nós entregarmos o nosso coração a Deus, né? Com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, nós passarmos a seguir a Deus, nós começaremos a experimentar mais desse Deus. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Outro subtítulo aqui na Bíblia, né? Eu estou lendo, conforme eu já falei para vocês, estou lendo aqui, é uma Bíblia da internet, né? Ela se encontra na internet. Eu vou enviar o endereço para aqueles que estão acompanhando aí pelo WhatsApp, né? Se você quiser receber isso, né? Tá ouvindo pelo rádio, ou pelo canal do YouTube, ou pelo sistema de transmissão do WhatsApp. Então você pode entrar em contato conosco, de repente, e querer receber diariamente essas mensagens. É só nos procurar no 98122 1432. O DDD 82, né? 98122 1433. Vamos lá. O 32 agora, vamos ler do 32 até o 45. O título é O Pedido dos Filhos de Zebedeu. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus adiante deles. E eles maravilhavam-se. E eles, maravilhando-se, seguiam atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os carnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse, que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram, conceda-nos que na tua glória nós assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que sou batizado? E eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio a ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então,
essa passagem aqui que nós lemos, né, do livro de Marcos, capítulo 10, chegou João e Tiago, né, ali 2 dos discípulos mais próximos de Jesus. Os 3 próximos eram Tiago, João e Pedro. Esses 3 eram os discípulos que estavam mais achegados a Jesus. E eles fizeram um pedido, um tanto quanto interessante, né, um pedido grande, né? Eles pediram para Jesus que um sentasse à sua direita e outro sentasse à sua esquerda na glória. E Jesus falou: olha, isso não compete a mim permitir, não pertence a mim conceder, né? Mas ele deu a sugestão, né? Ele deu ali o caminho da bênção para eles. Olha, Jesus falou assim, isso com certeza criou uma certa revolta dos outros 12 discípulos, né? E estava se criando uma certa confusão entre os 12 ali, porque os outros se indignaram deles estarem falando sobre isso. E Jesus veio e acabou com a discussão quando ele disse assim, ó, que os príncipes dos gentios, né, eles se assenhoram dessas pessoas, e os grandes aqui na terra, eles são aqueles que usam de autoridade sobre as pessoas. Nós podemos ver até o caso de um político, de um governador, de um presidente. O governador, ele tem o domínio, né, das Forças Armadas, ele tem o domínio das leis. Então, o governador, ele manda nas pessoas, ele tem autoridade sobre as pessoas, tem pessoas para servir o governador. Assim como alguns empresários que têm muitos empregados. Mas Jesus disse que no reino de Deus não era assim. Ele disse assim, ó, mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. Jesus disse que o grande no reino de Deus é aquele que mais presta serviço ao próximo. Quanto mais eu sirvo ao próximo, maior eu cresço no reino espiritual. Se você deseja crescer no reino de Deus, sirva mais as pessoas, né? Trabalhe mais em prol das pessoas, sem, na verdade, intenção de receber em troca, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, e qualquer de vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Ninguém serviu mais a humanidade do que Cristo, que foi capaz de entregar a vida. Por isso, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E nós a chuva começou a descer aqui no norte do Mato Grosso, né, numa cidade chamada Sinop. Glória a Deus por isso, estamos com os dias chuvosos. E nós vamos encerrar a leitura desse capítulo 10, né? Vamos encerrar agora do 46 até o 52, né? Que vai falar do cego de Jericó. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. E que eu e você podemos ter ação nessa terra que o glorifique. E nós percebemos aqui que aquele cego começou a clamar, né? O famoso Bartimeu, né? O cego de Jericó, que ele estava ali em Jericó. E ele clamava quando ele ouviu que Jesus passava por ali, né?
ele começou a usar o único recurso que ele tinha, que era gritar, que era clamar, porque ele não enxergava. E ele começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos começaram a repreender. Olha, este cego, que era cego, né, porque foi curado, ele nos ensina algo extraordinário, que nós devemos utilizar os recursos que nós temos para nos aproximar ou para chamar a atenção de Jesus e de Deus. Ele clamava incessantemente. Às vezes nós oramos a Deus, e Deus, ele com certeza ouve as nossas orações, mas um clamor desesperado é algo mais forte. Ele clamava e clamava. Ele conseguiu parar Jesus. Ele conseguiu fazer com que Jesus o chamasse. Louvado seja o nosso Deus. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamasse. Você já teve essa experiência de fazer Jesus parar e falar contigo? Garama sou esti ramás. Glória ao nosso Deus. É maravilhoso quando Jesus para e fala conosco. Ele quebra paradigmas da nossa vida. Ele marca a nossa história. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Um dia eu tive uma experiência com Jesus. Eu clamava a Ele. E um dia eu tive uma experiência com Jesus. O próprio Senhor Jesus falou comigo, como esse Jesus falou, como Jesus aqui das Sagradas Escrituras falou com o cego Bartimeu. Eu queria receber algo da parte de Deus, só que eu estava exagerando, murmurando, né? Nós temos que clamar. Clamar é diferente do que murmurar e reclamar. No caso meu, eu estava reclamando e murmurando. E Jesus disse: por que murmuras? E eu falei com ele: porque eu não consigo me esquecer das coisas do passado. E ele disse: já não te arrependestes? Isso faz... já perdi até as contas. Eu tinha 23 anos, estou com 41 agora. Já fazem quase 17 para 18 anos que isso aconteceu. Quase 20 anos atrás, eu tive uma experiência. E Jesus no final disse o que ele: vai em paz e não murmures mais. Foi o que Jesus disse para mim. Mas eu sei que quando nós clamamos, eu mesmo estando errado, murmurando, reclamando, Jesus teve misericórdia de mim e parou, mesmo eu estando errado. Imagine se nós clamarmos da maneira correta, do modo certo. Quando nós clamamos a Ele, a Jesus, Ele para, porque o desejo de Deus é nos ajudar. O desejo de Deus é abençoar o homem, mas nós precisamos fazer que nem Bartimeu fez. Ele clamou a Jesus, a quem podia resolver a sua causa. E quando Jesus o chamou, disseram para ele, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, ele deixou a capa, aquela capa que o cego tinha antigamente, era a proteção dele, fazia parte do velho homem. Aquilo ali ele não ia precisar mais, porque ele seria curado. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele deixou aquela capa. E quando chegou até Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus quer resolver os nossos problemas. Deus quer mudar a minha história, a sua história. Basta nós clamarmos. Basta nós clamarmos pedindo perdão pelos nossos pecados. E nós vamos clamar agora a Deus dos céus. Nós vamos clamar agora ao Senhor Jesus
Clama comigo, Senhor Jesus, Filho de Davi, Arabá, sou rei, Samás, tem misericórdia de nós, ó Deus. Senhor, tem misericórdia. Raçoi, Racharamanai, tem misericórdia de nós. Ajude-nos nessa terra, Senhor. Começa a dizer a Deus o seu problema. Meu Deus, eu clamo a Ti por esse homem que está enfermo, essa mulher, Pai. Meu Deus, esse problema conjugal, Senhor, esse problema sério, meu Deus. Ouça a voz, o clamor dos Teus filhos. Senhor, eu clamo a Ti, meu Deus. Tira o medo da nossa alma, Senhor. Tira, Senhor, o medo, Senhor. Sou irá, sou arras. Tira o medo, Senhor. Tira as amarguras. Tira as tristezas, as feridas. Ó Senhor Jesus, ajude-nos a ser um homem de fé, Pai. Ajude as mulheres a serem mulheres de fé, Senhor. Abaçoa, xarabadai. Ó Senhor amado, cura as enfermidades daqueles que estão sofrendo nesse instante. Cure-os, ó Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça. Cura os familiares. Que nós possamos estar na Sua presença, Deus. Deus, cura-nos das enfermidades, ó Pai. Dos males, ó Deus. Ó Senhor, tira-nos os temores, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, as pressões interiores. Liberta-nos, ó Deus, do mal. E que a nossa alma, Senhor, encontre a verdadeira paz. E que possamos andar nesta terra alegres, felizes, cumprindo sempre a vontade do Teu Espírito. Aleluias, Deus. Pai, nós sentimos a Tua presença, meu Pai. E nós clamamos, ó Pai, por aqueles que estão ouvindo essa programação, Pai. Ó Senhor, faça deles homens e mulheres de Deus cheios do Teu Espírito Santo. Quebra as muralhas do inferno, as resistências de Satanás. Ó Deus querido, aleluias. Glórias ao Senhor. Abre, meu Deus, os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, os lábios dos mudos, Pai. Senhor, cura os cancerígenos que estão com câncer. Cura, Senhor, os cânceres. Cura, meu Deus, os problemas nos rins, da vesícula, meu Pai. Das doenças transmissíveis sexualmente. Cura, Senhor, o Teu povo, os Teus filhos. Nós clamamos pela Sua visitação, invocamos o Teu santo nome, ó Deus. Glórias a Ti, meu Pai amado, Santo de Israel. Aleluias. Que Deus venha nos abençoar cada dia mais, no nome santo do Senhor Jesus.